Olá, muito boa noite, ouvinte da Rádio 3VL. Hoje, terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, estamos de volta com a nossa edição ao vivo do Direito em Foco. Hoje receberemos via videoconferência a doutora Camila Félix para falar sobre a prisão no sistema brasileiro. Já estamos ao vivo pelo Facebook 3VL, pelo YouTube, canal 3VL, também no Instagram, @3VL Web Rádio. Para você que deseja participar com a gente, o nosso WhatsApp é o DDD 31 994 88 7601. Antes de chamar o Dr. José Geraldo de Moraes para apresentar a nossa convidada de hoje, temos um breve recado do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, estamos de volta em definitivo, agora são 6 horas e 13 minutos, mais uma edição do programa Direito em Foco no ar. Desde já agradecendo a sua audiência também pela 87.5 FM aqui na cidade de Ibirité. Para você que acabou de ligar o seu radinho, estamos recebendo via videoconferência a doutora Camila Félix para falar sobre prisão no sistema brasileiro. E para apresentar a nossa convidada de hoje, muito boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite, Thales. Boa noite, nossos queridos ouvintes, internautas. Boa noite, doutora Camila Félix. Doutora, Thales, a doutora Camila Félix, ela é advogada, professora, especialista e mestre em Direito Processual Penal, membro do Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, conselheira seccional da OAB, Minas Gerais, pesquisadora da Milton Campos, conselheira fiscal, consultiva e deliberativa do Instituto de Ciências Penais, do ICB, Minas Gerais, e sócia diretora do escritório Félix Advocacia. A doutora me ouve? Estamos com um probleminha no áudio da doutora Camila. Vamos tentar aqui restabelecer enquanto você pode fazer a apresentação da convidada, que a gente já vai ajustar aqui, doutor. Você ouviu a minha apresentação? Eu cheguei a apresentá-la. Eu acho que deu um probleminha no áudio, né, Thales? Isso, no microfone da doutora Camila ainda não normalizou, mas a gente conseguiu ouvir perfeitamente a sua apresentação. Agora acho que está ok, doutor. Eu estou escutando tudo. Agora deu. Agora sim, doutor. É a tecnologia nos colocando nessa situação complicada. Momento, né, doutora? Mas eu tive o prazer de falar um pouquinho sobre a sua biografia, como todos os nossos convidados. É brilhante, muito atuante, principalmente nessa questão penitenciária, que é uma questão gritante no nosso país. Eu acredito que grande parte do planeta é assim, mas no nosso país nós já temos aí um histórico complicado em relação à questão carcerária, a questão dos presos e o envolvimento do Estado nessa má prestação desse tipo de serviço, né, doutora? Boa noite para a senhora.
Bem, boa noite, doutor José Geraldo, novamente. Boa noite a todos os ouvintes, todos. Nós estamos sem áudio de novo. Estamos com um probleminha no microfone da doutora Camila. Não sei se ela está conseguindo ouvir a gente. E para você que está na sintonia, ouvindo a gente aí pela 87.5 FM, você pode, durante o programa, participar com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 994-887601. Doutora Camila, está ouvindo a gente? Eu estou escutando agora muito sim, bem. Agora voltou. Voltou. Senhor dos Exércitos, e olha que eu tô quieta, hein, aqui. Tudo bem. Vou repetir, eu agradeço muito a leitura da biografia, mas eu acho que a mais importante delas é estar no munus da advocacia. É uma alegria para todos nós poder advogar e levar um pouco dessa informação e prestação de informação à sociedade. Maravilha, doutor. Então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo aqui em relação à questão das prisões. Bom, grande maioria das pessoas que são inseridas no sistema penitenciário do Brasil e aqui em Minas, elas entram por meio das prisões temporárias ou preventivas. É claro que existem outros tipos de prisão, mas a grande maioria entra por aí. Então, como que é o direcionamento desses presos quando eles são inseridos no sistema penitenciário, como são feitas as prisões, o que fundamenta o juiz uma prisão preventiva ou provisória, e como que é o tratamento direcionado a esses presos que são recém-inseridos no sistema penitenciário no Brasil e em Minas, em especial. Bem, doutor José Geraldo, primeiro, a maioria das pessoas, elas entram no sistema por meio da prisão em flagrante, né? Que poderá ou não ser convertida em uma prisão preventiva. Então, na verdade, 70%, 80% do nosso cárcere, né, da sociedade, da população carcerária no nosso ordenamento, no nosso país, ela entra por meio da prisão em flagrante. A gente tem as conversões, né, quando há algum risco de que aquele indivíduo que esteja respondendo a um processo criminal saia, incorra em fuga, e aí sim expede-se um mandado de prisão que não seja a da prisão em flagrante delito. A outra modalidade que não foi mencionada é a prisão civil, a única que nós temos, que é por pensão alimentícia, né? Essa também é uma forma do indivíduo ser inserido no sistema carcerário aqui no Brasil. E a porta de entrada, de fato, na sua grande massa, como eu disse, de fato, por meio da prisão em flagrante delito. São aquelas pessoas que, porventura, que estão na ação ou omissão de atos delituosos e, uma vez acionada a Polícia Judiciária ou a Polícia Militar, imediatamente essa pessoa ela é conduzida para o sistema prisional, onde, na oportunidade, obrigatoriamente, essa pessoa imediatamente vai ter o contato com o juiz, que são as audiências de custódia, por meio das audiências de custódia nas comarcas onde tem audiência de custódia. Lembrando que a audiência de custódia não vai julgar o mérito da prisão, mas sim a legalidade da prisão, não é? Isso. A audiência de custódia, ela tem uma única funcionalidade: visualizar de fato se aquela prisão ela está correta ou não está correta, porque antes nós utilizávamos muito o Instituto do Relaxamento das Prisões. Utilizávamos muito o relaxamento da prisão, que são as prisões ilegais, né? Hoje esse instituto ele já é um pouco mais menos utilizado, ainda existe e é possível ainda, ele não foi revogado, existe ele no Código de Processo Penal, mas com as audiências de custódia, com a determinação do CNJ com a audiência de custódia, com a inclusão das audiências de custódia, que tem que acontecer em 24 horas, e o CNJ flexibilizou agora para 48 horas absurdamente, a gente precisa de falar isso,
o Instituto do Relaxamento das Prisões ficou um pouquinho em desuso, mas ele ainda existe. Se houver alguma ilegalidade na prisão, precisa de ser relaxada. E a outra situação que é avaliada nas audiências de custódia é a integridade física, né, daquele indivíduo, para ver se ele não foi cometido de tortura, constrangimento, qualquer coisa que ofenda a sua integridade física, porque senão, se houver também alguma ofensa à sua integridade física, aquele indivíduo também precisa de ser, aquela prisão também vai ser tida como ilegal. O ato dessa prisão, doutor José, é muito importante salientar, porque no nosso país utiliza-se muito pouco a metodologia constitucional adequada, que é a de informação para a família imediatamente sobre a prisão daquele indivíduo, o direito daquele indivíduo comunicar-se com o seu advogado, inclusive se assim quiser. Então, é muito importante a gente estar ratificando esses preceitos e garantias fundamentais do ordenamento da Carta Maior, né, da nossa Magna Carta, que é a Constituição Federal, que ainda não é tão aplicado no nosso país. A gente observa que há uma omissão, né, de quando aquele indivíduo é preso, quando ele é conduzido, de informar a família e ao indivíduo dos seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio, o de contactar com o seu advogado, se assim ele quiser, e o principalmente de comunicar com a sua família sobre aquela prisão. Inclusive, na própria prática mesmo nossa, na advocacia, nós nos debatemos aí com questões nesse nível, né? Então, é uma dificuldade, às vezes, de conversar com o cliente, uma dificuldade de ter acesso ao cliente, né? Às vezes, nós, enquanto advogados, lá, temos lá um chá de cadeira esperando na delegacia para conversar com o cliente. E se com o advogado já é complicado, imagina com a família, imagina com respeito aos direitos, né, as garantias individuais desse cidadão que foi preso. Interessante isso, porque nós temos uma visão do direito penal que é uma visão muito punitiva, né? Então, isso até é passado para a sociedade. A sociedade, às vezes, ela busca punição imediata, quase como uma vingança contra que as pessoas que cometem um crime, mas só que a nossa Constituição garante direitos fundamentais, garantias individuais, né? Mas, na sua opinião, o nosso sistema, o sistema penal brasileiro, em especial o carcerário, é excessivamente punitivo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. É um absurdo. A gente está vivendo na era do punitivismo, né? O que era para ser a última ratio, o que era para ser eventualidade, se torna algo rotineiro e comum na vida de todos os cidadãos. Antigamente, raríssimas as vezes que conhecíamos alguém do nosso meio, do nosso círculo de influência que houvesse sido preso, né? E hoje é difícil a gente não conhecer alguém do nosso meio, do círculo de influência, que não tenha sido isso em todas as classes sociais, né? Quando eu falo isso acerca de todas as classes sociais. Esse sistema punitivista, o doutor José, ao meu ver, ele é extremamente fadado ao fracasso, né? Países subdesenvolvidos utilizam esse sistema, e é isso que precisa de estar entranhado na mente das pessoas. A gente tem uma falsa ideia de que esse sistema de punição exacerbado, da forma que ele traz uma satisfação pessoal e ele resolve e soluciona todos os problemas, quando, na verdade, o que está se tornando é mais custo para o Estado, é mais gasto, pessoas estão cada vez mais ignorantes, né? Porque o nível cultural de uma unidade prisional é menos zero, não existe nível cultural numa unidade prisional, não existe educação, não existe nada. Você fica aprendendo a ser, a cometer crimes lá dentro. E, então, esse sistema, se resolvesse realmente o problema, é só as pessoas pensarem. Eu sempre falo isso com os meus alunos. É só pensar. Se prisão solucionasse o problema da sociedade, era para a gente ter um decréscimo de crime. E muito antes, pelo contrário. Quanto mais prende-se, mais o índice criminal cresce.
Ou seja, é uma lógica inversa aí. E as pessoas, elas não estão tomando consciência disso. O custo que isso tem para o Estado é altíssimo. E esse custo vem do nosso bolso. Quando, na verdade, esse dinheiro poderia estar sendo investido em educação, principalmente em educação, que é a base de uma sociedade evoluída. Então, a gente tem uma falsa ideia de que isso está solucionando o problema, quando, na verdade, está criando-se outros problemas. Um deles é o gasto público, né? Porque existe um gasto, querendo ou não, insalubre ou não, adequado ou não, existe um gasto público nas unidades prisionais que sai do bolso da população. E esse gasto público, ele é inócuo. Ele acaba por ser inócuo, porque ele não resolve o problema, ele não soluciona problemas que são seríssimos. Então, hoje a gente tem um índice de criminalidade. Países que estão subdesenvolvidos com índice de desemprego maior vão ter mais problemas com os crimes patrimoniais, por exemplo. Onde há um desenvolvimento econômico baixo, significa dizer que a população ela vai tender a cometer mais crimes patrimoniais. A gente observou, por exemplo, que essa época do Covid, os crimes no âmbito do doméstico e familiar, eles aumentaram. Por exemplo, por quê? Porque houve a necessidade das pessoas conviverem entre elas. Então, como elas não souberam lidar com essa situação de convívio, cometeram mais ofensa à Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, para quem não está nos escutando. Então, assim, se eu tenho essa lógica do punitivismo brasileiro que a gente está vivenciando, ela, número um, ofende a democracia. Ela ofende a democracia. Número dois, ela causa uma instabilidade jurídica enorme. Número três, ela ofende consideravelmente a economia do nosso país, porque ela deixa de oferecer condições adequadas aos aspectos que realmente solucionariam os problemas, os conflitos. Veja bem que o índice da população carcerária no nosso país mais ou menos, fica em torno mais ou menos de entre 18 a 25, 26 anos. Esse é o maior número da população carcerária. É o pico. É aonde os jovens, né, que ou não são inseridos no mercado de trabalho, por N motivos, ou eles não têm condições, ou eles não tiveram uma cultura familiar condigna, uma educação condigna e aquela família é extremamente instável emocionalmente. Eu não estou justificando crime, tá, doutor José Geraldo? Isso aí eu tenho que deixar muito claro, porque as pessoas às vezes deturpam o que o advogado fala. Isso não é para justificar crime, porque eu sou contra o crime. Vamos deixar isso bem claro para os nossos ouvintes. Isso é para poder afirmar algo que não é a Camila que está falando, que são pesquisas sérias que fundamentam o fato de que a nossa população carcerária, ela fica naquele momento onde a vida econômica da pessoa é instável, com uma instabilidade familiar altíssima, com um nível de educação a zero. A maioria da população carcerária mal sabe ler. Mal sabe ler. Então, além de ser negra, além de termos outro problema, como bem diz a Farone, né, a melanina encontra-se nas unidades prisionais. Então, precisa de ter uma reflexão no nosso país, eu chamo os nossos ouvintes para essa reflexão, no sentido de que, se fosse de fato a solução do problema, prender, éramos para ter o índice de criminalidade baixa, quando, na verdade, o que a gente escuta é que está aumentando, e os índices mostram, de fato, que estão aumentando. Estão abrindo comarcas, varas criminais, e não fechando varas criminais. Isso prova essa questão do desenvolvimento dos países, e a gente encontra até algumas exceções, né?
Então, por exemplo, os Estados Unidos têm uma população carcerária gigantesca. E por mais que seja o país mais rico do mundo, também existe desigualdades sociais nos Estados Unidos. Também existem pobres nos Estados Unidos, pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso ao emprego, não têm acesso à cultura, ao lazer, né? E muitas vezes as pessoas são empurradas para a esfera do crime. Não que ser pobre justifica o crime, claro, ou ser analfabeto justifica, nada disso. Mas é claro e evidente que países que conseguem oferecer à sua população um bem-estar social e conseguem absorver o jovem no mercado de trabalho, conseguem dar educação ao jovem, emprego e educação à mulher, e também trabalham muitas questões raciais, e principalmente questões também relacionadas à religião, por exemplo, né? Países como a Noruega, a Finlândia, a Suécia, os países nórdicos, países do centro da Europa, por exemplo, são países que estão banindo as prisões, né? Porque o bem-estar social é pleno nesses países. Mas o bem-estar social começou há muitas décadas atrás, em especial pós-guerra, com aquele momento de recuperação do pós-guerra, não é? Incentivo à educação, desenvolvimento social e a questão cultural também desses países. E aqui no Brasil, infelizmente, nós observamos que é muito mais interessante para a classe política, por exemplo, investir em cadeias do que investir em escolas, não é? De repente, construir cadeias, abrir vagas em prisões, dão mais votos ou é mais aparente do que você investir a longo prazo na formação de uma criança, de um jovem, de um adulto que vai chegar na universidade, em especial na universidade que cada vez mais se corta verbas, em vez de aumentar o valor dessas verbas, se corta para diminuir justamente o acesso a uma educação superior de qualidade. E isso tudo vai refletir nesses índices, infelizmente, nos índices de criminalidade no país. E a única solução para tentar, uma falsa ilusão de tentar resolver essa questão, é aumentar o número de vagas. Nós já percebemos que isso daí não existe, não é? É a mesma coisa de você falar, por exemplo, da instituição da pena de morte. Os estados americanos que têm pena de morte, por exemplo, que ainda tem, são poucos, né? Mas os que ainda têm, eles não diminuíram a criminalidade, não é? Não diminui. Então, a repressão, a punição não diminui. Aí nós caímos naquela outra questão da ressocialização. Como fica a ressocialização dessas pessoas que, infelizmente, chegaram no sistema carcerário? Quais que são os mecanismos? Será que esse sistema punitivo que é introduzido na cabeça da população, da vingança, da punição, isso colabora ou não colabora com a ressocialização? Uma vez que as pessoas já estão lá presas naquele momento de suas vidas, qual que é a perspectiva de ressocialização, de inserção gradual dessas pessoas no seio da família, em especial no seio da sociedade? Como que é a sua visão a respeito disso, doutora? Vamos só fazer uma retrospectiva. Foi sensacional o senhor ter falado sobre isso, porque no meu livro sobre o Tribunal do Júri eu tratei exatamente sobre essas questões dos países, né? Eu fiz um paralelo entre os países anglo-saxões e que, de fato, os conselhos lá são extremamente diferentes e lá a tendência é afastar por completo o poder judiciário, porque há essa educação, há esse receio de fazer uma justiça errônea de alguém. É muito interessante. Quando a gente estuda a matéria, a gente avalia isso, a gente percebe que o que falta no nosso país, de fato, de verdade, é educação e condições econômicas para se autossustentar, né? Porque isso, por si só, isso sim diminuiria consideravelmente o índice de criminalidade do nosso país. Mas fazendo uma retrospectiva processual, quando a pessoa é presa em flagrante delito, né, numa prisão legal, vamos colocar que a prisão seja legal, essa prisão ela pode ser convertida em prisão preventiva, né? E aí sim, com base no que é determinado no artigo 312, né, do Código de Processo Penal, que é a conveniência processual, a garantia da ordem econômica, garantia da ordem social e por aí vai, essa pessoa ela se mantém naquilo que a gente chama de prisão preventiva. E essa prisão ela pode ser revogada a qualquer tempo,
né? Desde que não haja qualquer tipo de embaraço processual ou fatores que embaraçem o processo, essa prisão ela pode ser revogada e esse indivíduo ele pode estar respondendo a um processo criminal em liberdade com as determinações do artigo 319 do Código de Processo Penal. Uma delas é a utilização do uso da tornozeleira, a prestação de informação mensal ao Poder Judiciário. Ou seja, quando eu falo dessa espécie de prisão, eu estou querendo dizer que não houve uma condenação ainda. Aquela pessoa está respondendo a uma ação criminal, onde o processo será instruído, vai ter audiência, vai ter análise de provas, vai ter sentença, vai ter recurso, vai ter uma série de fatores. Pois bem, a esse indivíduo, ele está ainda numa situação um pouquinho pior, porque isso corresponde a 70% das unidades prisionais, e esse indivíduo ele não tem ainda uma sentença penal condenatória que garanta a ele os benefícios da lei de execução penal. Uhum. Tais como um deles, o direito ao trabalho. Porque, veja bem, eu não sei se aquele indivíduo vai ficar em regime fechado ou semiaberto, para começo de conversa. Né? Ele poderia ser condenado a 6 anos e ficar no regime semiaberto, ou poderia ser condenado aos mesmos 6 anos, porque hoje houve alteração do entendimento do Supremo acerca do artigo 107 do Código Penal, que fala que ele pode determinar uma prisão, né, mais severa, de uma modalidade mais severa, mesmo que não seja acima de 8 anos. Uhum. Então, a gente já tem um problema por aí. Mas vamos colocar que aquele indivíduo, de fato, ele foi condenado e ele encontra-se no sistema carcerário, né? Ele vai cumprir essa parte da pena em regime fechado, parte da pena em regime semiaberto, porque vão ocorrer aquilo que a gente chama de progressões do regime, que é uma matemática que a lei de execuções penais vai trazer para a gente, já se há crime hediondo, se há reincidência, se não há reincidência, enfim. Esse indivíduo, ele pode trabalhar ou estudar na unidade prisional. Fica facultado esse direito. Mas nós temos 2 problemas. O problema número 1 é a oferta de trabalho nas unidades prisionais. Porque nós não temos, a empresa, se ela é privada, ela precisa de ter um convênio com o governo que autorize e legitime ela a oferecer esse trabalho para o preso. Se não for empresa privada, o próprio Estado fornece, porque ele tem algumas parcerias nas unidades. Só que a população carcerária é tão grande, doutor José Geraldo, tão grande, que o Estado não consegue fornecer esse tanto de trabalho. Sim. E outro problema, além disso, a gente ainda se depara com uma outra situação, que alguns presos não querem trabalhar, não porque não querem trabalhar, entre aspas, se o pessoal consegue me entender. É porque, às vezes, ele quer evitar o embate dentro das unidades das facções. Porque se ele tiver qualquer tipo de embate dentro da unidade, ele ganha uma falta. E essa falta atrapalha consideravelmente a progressão de regime dele. Então, nós temos 2 situações. Aquela situação que o indivíduo quer trabalhar, o Estado não tem como ele oferecer o trabalho para todo mundo, porque de fato não tem. Assim como não tem como oferecer estudo para todo mundo, é impossível. Porque a população carcerária é muito grande. A gente tem unidade prisional, por exemplo, que cabem 800 presos. Nós temos 1.600, 1.500. Ou seja, 2 vezes e meia, o que comporta dentro da unidade. Isso quando não tem mais. E, além disso, é aquela situação de que aquele indivíduo ele quer realmente evitar os conflitos para que ele cumpra a pena dele sem qualquer tipo de problema, porque se ele tiver qualquer problema, ele ele não consegue cumprir o tempo que foi previsto, porque vai haver uma regressão na pena dele. Então, nós temos esses problemas.
O indivíduo que ele está em regime semiaberto, por outro lado, ele, por meio de uma carta, por meio de uma conveniada de uma empresa privada, avaliada pelo governo, né, pelo Estado, ele pode sair da unidade, trabalhar, né, aí ele é autorizado o trabalho e ele retorna para a unidade prisional. Em algumas exceções, o juiz concede que ele cumpra, né, em domiciliar, desde que ele atente aos requisitos que são importantíssimos. Eu fico só fazer um parênteses, as pessoas ficam falando muito do indulto, né, que já tem 2 anos, 3 anos, sei lá, que não tem indulto aqui, que o nosso presidente não quis dar. O índice de ausência de retorno do indulto, de não retornar para a unidade prisional, doutor José, isso tem que ser dito, porque isso não é dito para a população, é mínimo. São raríssimos os presos que saem das unidades com o indulto e não retornam voluntariamente, porque o que acontece? É concedido o indulto, ele sai, passa com a família, e aí ele tem que obrigatoriamente retornar para a unidade prisional. Ou seja, o índice de válvula de escape, né, daquelas pessoas que não retornam para a unidade prisional, que ficam em fuga, é muito pequeno no nosso país. A maioria respeita e volta para a unidade prisional para cumprir sua pena, porque ele sabe que vai ser muito pior se ele ficar em fuga. É interessante isso, porque em relação a essa questão da ressocialização, não só o Estado é um agente de ressocialização, mas a família, né? A família, os amigos, o ambiente fora da cadeia é um ambiente importante para essas pessoas conviverem também, né? Facilitar a questão da visita, facilitar contato com a família, a questão do indulto, na minha opinião, eu acho que é importantíssimo. Existe, é claro, algumas presos que saem, vão cometer delitos nesse indulto. A ciência acontece, mas eu não acredito que seja... Assim como cometem dentro da unidade prisional mesmo, né? Como porta de entrada, que a gente não sabe como é que funciona, porque há de convir comigo que se alguém é pego lá com um celular ou com uma droga ou com alguma coisa, houve uma porta de entrada que não a família. Justamente. Então, eu acho que isso tem que realmente se pensar em relação a esses agentes de ressocialização. Agora, a respeito do ambiente da cadeia, as pessoas que estão nos ouvindo, na sua grande maioria, não têm a menor ideia como que é o ambiente de dentro de uma cadeia, né? Como que funciona a cadeia. Esse ambiente, doutor, é um ambiente salubre? É um ambiente equilibrado? Esse ambiente pode trazer as pessoas, levarem as pessoas a refletir o que fizeram de errado, buscar uma mudança de perspectiva de vida? Esse ambiente traz isso nessas pessoas? Doutora? Oi. Rapidinho, a gente só pode ir para um breve bloco comercial e daqui a pouquinho a doutora pode voltar já com a resposta dessa pergunta? Posso. Claro. Podemos? Coisa rápida para você que está na sintonia, vamos rapidinho para um breve bloco comercial e daqui a pouquinho voltaremos com a doutora Camila Félix, que está falando sobre a prisão no sistema brasileiro com o doutor José Geraldo de Moraes. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente está de volta com a continuidade do Direito em Foco. Rádio 3VL Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância
importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que ocorre em todas as classes sociais. Ela é definida como qualquer ato de violência baseada no gênero que resulte ou possa resultar em ofensa ao sofrimento sexual, físico ou mental para a mulher. No Brasil, existe um canal de atendimento para a mulher vítima de violência por meio do número telefônico 180. Central Telefônica para Atendimento às Vítimas criada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, SPM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Em caso de agressão, não tenha medo. Denuncie. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação. Muito bem, agora são 18 horas e 47 minutos. Voltamos para o segundo bloco do Direito em Foco desta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Para você que acabou de ligar na Rádio 3VL, estamos recebendo via videoconferência a doutora Camila Félix para falar sobre a prisão no sistema brasileiro. E para dar continuidade ao programa, volto a bola para o doutor José Geraldo de Moraes. Obrigado, Thales. Lembrando que a doutora Camila Félix, ela é advogada, professora, especialista e mestre em Direito Processual Penal. Antes do intervalo, eu havia feito uma pergunta à doutora a respeito das condições das nossas prisões. Se as nossas prisões eram salubres, equilibradas, capazes de efetivamente ressocializar os presos. E vou acrescentar um pouquinho mais essa pergunta. Essa falta de estrutura, aliada à corrupção, ao crime organizado, interfere nesse processo de ressocialização dos presos, doutor? Bem, excelente pergunta, mas antes de respondê-la, eu não poderia deixar de comentar sobre acerca da ressocialização, quando estávamos falando sobre a participação da família, doutor José Geraldo. É imprescindível essa participação, e nessa época de Covid, as visitações elas estão sendo suspensas, né, por conta, alegando o Covid, e o interessante é que nós tivemos uma unidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde praticamente quase 70%, 80% dos presos eles foram contaminados por Covid-19 sem o acesso à família. Então, a reflexão, mais uma das reflexões que eu trago é se de fato essa é uma justificativa plausível, né, de afastar as pessoas dos seus entes queridos, quando na verdade eles são um fator primordial para que você seja reinserido na vida em sociedade. É muito sério essa estabilidade que a gente está tendo com essa tecnologia, com a desculpa do Covid que está vindo com a tecnologia, não me agrada muito. Eu penso que as relações humanas, elas precisam de ser colocadas pessoalmente, e não por meio de uma tela de um computador, porque isso esfria bastante o calor humano, a consciência, enfim. E vou além, as unidades femininas, né, as unidades prisionais das mulheres, elas possuem um índice baixíssimo de visitação dos seus entes queridos, as detentas. É também um outro problema que precisa de ser colocado. Há uma grande diferença entre as unidades masculinas e as unidades femininas acerca da participação familiar
dos seus entes queridos. Fica aí, então, a dica para o Estado para abrir essa possibilidade da participação efetiva da família, porque é o berço da sociedade, é a família. Em relação à insalubridade, doutor José Geraldo, eu conheço em torno de umas 20 e poucas unidades prisionais em loco no estado de Minas Gerais, né? Ou seja, eu já entrei, visitei e já fizemos inúmeras vistorias nas unidades prisionais do estado de Minas Gerais. Obviamente que aquilo não é lugar, né, salubre, muito antes pelo contrário. A gente está falando de um cárcere, né, de uma cela com 30 detentos, 40 detentos, tem lugar que tem até mais do que isso, 20, 25, enfim. Inúmeras pessoas dividindo um banheiro, com horário para tudo, onde a limpeza ela fica complicada, a ventilação ela é complicada, porque é necessário que seja fechado, gradeado. Então, falar de salubridade naquele ambiente é, no mínimo, hilário, né? Porque não existe ambiente prisional salubre, muito antes pelo contrário, são os presos que cuidam. Existem alguns ambientes melhores, outros piores, né? Eu já visitei uma unidade prisional no interior aqui do estado de Minas Gerais, por exemplo, que era toda limpinha, toda organizada, mas a população carcerária daquela unidade também ela era pequena. E existem as APACs, né, onde são os próprios presos cuidando da unidade prisional. Costumam ser mais higiênicas também. Mas a ausência de higiene das unidades, ela é muito devida à quantidade, ao não querer do Estado de fornecer, não ter condições de fornecer, a questão da educação, né, que também é a base para tudo, inclusive para a gente tomar consciência daquilo, né, que dos estafilococos, por exemplo, das contaminações, isso tudo também é nível de educação. Por conta da quantidade da população carcerária, que é exorbitante. De fato, ela é exorbitante no nosso país. Em relação à pergunta da organização criminosa, né, que a gente está observando que agora o nosso país ele tem se curvado a cada vez mais realizar as prisões, que a gente chama de prisões elitizadas, né? Nós temos aqui a Nelson Gris, né, que é onde recebe esses espectros de crime, né, que são os tipos penais do colarinho branco, que a gente chama os famigerados colarinhos brancos, né, que dão-se o nome para ele, que de fato é separado, mas ele é separado por uma questão muito óbvia, que é a questão dos outros presos poderem entrar em rixa com essas pessoas e diminuir a questão, né, da corrupção, diminuir a questão da tortura, diminuir a questão das ofensas à integridade aos detentos. Então, ela é separada. Agora, por outro lado, eu entender que por conta disso justifica qualquer tipo de prisão, não, eu não entendo dessa forma, em hipótese alguma. O que eu entendo, e que de fato eu acho que é pertinente a gente avaliar, é que a maioria dos presos, eles são reféns do Estado, né? Precisa de ter um olhar um pouco mais didático, um olhar um pouco mais técnico, inclusive daquele avaliador do processo, porque veja que muitas das vezes não tem necessidade dele ficar preso e ele encontra-se preso numa prisão preventiva, quando, na verdade, o processo nem correu. E ele tem uma passagem criminal, uma ventilação de um crime, uma materialidade superficial, sem nexo de causalidade, e ele está lá preso. Porque não foi feita uma revogação da preventiva, ou porque não foi feito um habeas corpus, ou porque, de fato, ele não tem condição financeira, ou, de fato, porque é utopia, o doutor José, a gente falar que não há diferença de classes sociais para a prisão. Isso aí é uma utopia. Existe a diferença de classe social, sim. Se não existisse, não seria dessa forma. Então, existe, sim. Falar que não existe, eu acho que é uma utopia.
É claro. E assim, realmente é um absurdo fechar os olhos para isso, mesmo porque nós sabemos muito bem que as pessoas que não têm condições, por exemplo, de arcar com advogados, bons advogados, né? Essas pessoas, infelizmente, elas vão ficando de molho lá nas cadeias, por falta de assistência jurídica mesmo. Por mais que a Defensoria Pública se esforce, e eu até acho que a Defensoria faz um belíssimo trabalho, mas não é fantástico, mas é uma questão de demanda, uma questão de números, não é? Então, infelizmente, as pessoas, elas que não são socorridas pela justiça, no sentido de que um habeas corpus, uma liberdade provisória, não é? Ou qualquer outro instrumento jurídico que possa dar-lhes a liberdade, um bem tão precioso que é a liberdade, e se não tem isso, elas infelizmente vão ficando, né? A gente sabe muito bem que existe a questão de prioridade de julgamento para presos, né? Tem outras questões, excesso de prazo, mas isso, se não for suscitado, se isso não for buscado por um advogado, infelizmente as pessoas vão ficando. Aí está muita diferença em relação às pessoas de alto poder aquisitivo, né? As pessoas podem ver isso na TV, nos noticiários, que rapidamente um habeas corpus chega lá no STF e é julgado rapidamente, né? Esses figurões da política, rapidamente é julgado os seus processos no STJ, enquanto que tem pessoas que estão lá presas há meses esperando julgamento. Elas ainda estão esperando julgamento. Né? Enquanto que esses figurões da política, por exemplo, têm seus recursos na segunda instância, nas instâncias superiores, julgados assim rapidamente. E a gente não consegue entender, as pessoas não conseguem entender por que isso acontece. Né? Infelizmente, é uma ilusão achar que não existe a diferença. Primeiro que a Defensoria ela faz um trabalho excepcional, é uma questão realmente de ser sobre-humano, né? De uma questão numérica. A digitalização dos processos, né, que veio com o CEU, facilitou um pouco essa avaliação. Antes era pior. Eu me lembro quando não tinha CEU, e eu estava fazendo um atendimento, e aí um cliente meu pediu para eu poder olhar a certidão, o atestado penal do colega dele de cela. Eu cheguei no escritório, eu olhei, quando eu fiz o cálculo, né, porque você precisa de fazer um cômputo na execução, né, no processo de execução, existe um cálculo a ser feito, e o colega dele de cela, ele estava preso a mais por um ano. Ele estava preso há mais um ano. Aquilo foi realmente um momento de muita tensão minha, e eu me lembro que eu me compadeci desse caso. Foi um caso, né, aqui no escritório emblemático, porque quando eu fazia e refazia o cálculo, porque eu não conseguia acreditar como que aquele indivíduo estava há um ano a mais na cadeia, né? E imediatamente eu já interpus o habeas corpus para ele e consegui sair, mas ele conseguiu sair e foi tudo tranquilo. Mas veja bem, você paga um preço muito alto. Outro caso também que eu tive aqui, são vários casos, mas um caso interessante também que eu tive aqui no meu escritório é que o meu cliente era um cliente empresarial. Ele foi preso e ele está assim, meu Deus, por que eu fui preso? Ele estava assustado porque não sabia o que estava no mandato de prisão dele. E a gente avaliou a prisão dele, era uma operação grande que estava tendo no interior de Minas, muito grande. E ele ficou algum tempo preso, porque o tribunal aqui não reconheceu o nosso habeas corpus, mas a gente deslocou para a comarca do interior, atravessamos um pedido, fizemos os embargos auriculares, conversamos, apresentamos, tinha um homônimo no processo. Olha, para você ver, tinha um homônimo no processo, fizemos uma petição, atravessamos e conseguimos o arquivamento desse processo em prol do meu cliente, que ficou preso. Esse cliente, ele teve o patrimônio dele dilacerado, os contratos dele todos cortados, e o Estado sempre justifica que não passa de um mero dissabor, né? Ficar preso alguns dias ou algum tempo. E aí a gente observa que o Estado,
ele não se preocupa com esse indivíduo. Esse indivíduo que ficou preso por mais um ano, doutor José Geraldo, ele vai buscar quem que vai fazer reparação desse indivíduo de 1 ano a mais na cadeia? Esse indivíduo que ficou 7 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses preso, quem que vai fazer a reparação econômica, psicológica desse indivíduo? Isso é um problema no nosso país. A vida vale muito pouco no nosso país. A gente observa que a vida, ela não está valendo nada. Entendeu? E as pessoas precisam de conscientizar disso, porque ficar preso meia hora, basta qualquer advogado, qualquer pessoa que passa, né, uma noite na delegacia, em acompanhamento com seu cliente, aquele lugar é insalubre. Você não tem um banheiro adequado, limpo, você não tem comida, você não tem, né, onde sentar, é um ambiente feio, sujo, hostil. Então, assim, não leva benefício algum. Não que não tenha que ter prisões, tem que ter mesmo prisões, eu também não vou fazer essa política de não é isso, mas ela tem que ser feita com cautela, com parcimônia, né? Em casos que verdadeiramente mereçam ser presos. E, se não for o caso de prisão, que haja o trabalho social de outra forma, como políticas criminais e políticas sociais adequadas, que estão ligadas diretamente, principalmente, à educação. Que o Estado forneça essa educação adequada, que o Estado forneça esse tratamento psicológico, psicoterapeuta, social adequado às famílias, para que essas conexões, né, essas interconexões criminais, elas possam ser cessadas de fato e de verdade. Como eu disse, 70% do nosso cárcere é prisão preventiva. E vou além, 70% é prisão por crimes patrimoniais e por tráfico de drogas. E aí você pega um cara que, na verdade, ele sequer é traficante. Ele, às vezes, é um jovem que foi na onda de algum amigo, que está naquela fase que é complicada e que deveria ser um problema de saúde pública. Existem viciados, são pessoas que toxicologicamente são problemáticas, elas são viciadas. E o Estado não reconhece isso. Então, são reflexões importantes. A pessoa que se envereda no caminho das drogas, por exemplo, muitas das vezes ela está ligada a problemas de violência doméstica e familiar com seus pais, com seus avós. Então, são reflexões que precisam de ser colocadas e postas para a sociedade para que a gente caminhe para um país mais evoluído, intelectualmente, culturalmente, porque a partir disso, nesse trabalho de formiguinha, além da gente melhorar as nossas relações sociais, nós também vamos ter políticos melhores. Já que a gente está no momento de eleição, é só assim. Vir com uma bandeira de prender é muito fácil. O difícil realmente é trabalhar a ferida. Nós não estamos trabalhando a ferida. Nós estamos colocando um tampão na ferida, ela corta de novo. Coloca um tampão e ela corta de novo. Nós não estamos tratando o problema. A gente está piorando. E no dia da sociedade conscientizar que o que a gente está fazendo piorar uma situação que já é ruim, vai ter muitos familiares vão estar presos, você fica sugado financeiramente porque é caro, né? Além disso tudo, você fica sugado porque você vai procurar, né, que procure, já que é para procurar o profissional, procure um profissional adequado também. Não procure aventureiro, procure um profissional adequado. Para que faça um trabalho condigno, né? Para que fale com você se aquilo é possível, se aquilo não é possível, se é vantajoso entrar com ação, interpor um pedido de habeas corpus, por exemplo, porque a gente também sabe que existem profissionais que não têm perspectiva nenhuma de ter aquele indivíduo solto e está lá interpondo habeas corpus em cima de habeas corpus, e às vezes nem é um habeas corpus, às vezes é uma revogação da preventiva e ele suprimiu instância.
Enfim, são reflexões que a gente traz para os ouvintes, para que, a título de conscientização mesmo. Não, claro, nesse momento de eleições, como a senhora mencionou, eu acho que é muito interessante, porque nenhum político fala sobre isso, não é? Nenhum político fala sobre essa questão carcerária, porque a questão carcerária é uma questão assim, para se jogar debaixo do tapete, porque ninguém quer ouvir sobre isso, as pessoas querem enterrar as pessoas lá na cadeia e que lá elas se cuidem sozinhas, e aí a sociedade se sente vingada por isso, né? Mas, em contrapartida, eu acho que os políticos deveriam se preocupar mais com as questões relacionadas à educação, principalmente, que vai refletir justamente na questão da cadeia, não é? A diminuição das desigualdades sociais, a diminuição dessas questões relacionadas ao IDH dos países. Agora, uma questão muito interessante, nós já estamos caminhando para o fim do programa, mas eu não posso deixar de falar sobre a questão da mulher, a questão do perfil da mulher presa. Porque nós sabemos que a porta de entrada da mulher, muitas vezes, está relacionada com o homem, né? Muitas vezes as mulheres elas entram no mundo do crime impulsionadas pelos seus companheiros. E, na grande maioria das vezes, elas estão lá por questões relacionadas a tráfico, não é? E uma coisa interessante, as mulheres, muitas vezes, elas não deixam desamparados seus companheiros presos. Elas visitam, elas buscam assessoria jurídica, a gente vê isso no nosso dia a dia no escritório. Agora, quando a mulher é presa, ela é completamente abandonada pelo seu companheiro, não é? E não só o seu companheiro, mas também abandonada pela sua família. E mais triste ainda é a questão da mulher grávida, não é? Mulher grávida que tem a sua criança, dá à luz na cadeia, e depois de um certo tempo, ela é obrigada a entregar seu filho para familiares. Obviamente, não tem como criar uma criança dentro de uma cadeia, óbvio, né? Mas isso traz um sofrimento absurdo, que ela, basicamente, ela é duplamente punida, né? E a gente não observa também nenhum mecanismo de ressocialização diferenciado, nós não observamos nada que seja a favor dessa mulher, da inserção dessa mulher, né, para diminuir a reincidência dessa mulher. Fala um pouquinho sobre essa questão do perfil da mulher presa. Bem, preso não vota, né? Para começar, preso não vota. Aí, realmente, o Estado, às vezes, ele não tem esse interesse todo de fazer esse trabalho de ressocialização, porque preso não vota, o que é lamentável, né? Porque um dia essa pessoa vai retornar à sociedade. Os direitos civis dela não vão ficar suspensos o resto da vida dela. Isso sim é lamentável. Mas a mulher, ela sofre muito de fato com isso. A gente tem a unidade prisional de referência feminina, que é a Estevão Pinto, né, aqui em Belo Horizonte. Ela é uma unidade de referência, ela tem uma separação correta, mas essas mulheres, elas são abandonadas por conta do patriarcado, né? Então, há uma questão cultural que, de fato, afasta a mulher. Ela tem mais essa questão do cuidado do que o homem, do zelo, da proteção. E 90%, 99% das pessoas que visitam as unidades masculinas são as suas esposas ou suas mães. Além das mulheres sofrerem muito com a questão psicológica, que acontece. Você não vai me visitar? Você está me abandonando. São terminologias que são utilizadas para as mulheres, para as mães, para as esposas, que fazem com que elas se desloquem, né, para as unidades masculinas, diferente do que acontece com as femininas. É muito difícil você ver, acontece, mas a proporção, basta passar com o carro, né, no dia quando retornar às visitações, basta passar com o carro nas unidades prisionais, que vocês vão ver que a fila dá caracol na unidade masculina e nem tem fila na feminina. Não existe isso na feminina, né? Mas é muito por conta do patriarcado cultural mesmo. A mulher que comete algum crime, ela é afastada da sociedade. Ela é uma mulher que ela não merece o respeito da sociedade, a dignidade, o cuidado da sociedade, dos seus familiares. Ela é afastada por conta disso.
o homem é um problemático, é um coitado. Então, é muito por conta dessa questão machismo, patriarcado mesmo, que vem de cultura, no nível cultural. Em relação, dentro ainda dessas questões do Estado, eu acho muito lamentável, porque o senhor falou da questão do filho, mas eu vou além. O Estado deveria fazer políticas muito mais, além da educação, dentro das unidades prisionais, acerca de uso de anticoncepcionais, de uso de medicações preventivas, né? Por 2 motivos. Primeiro, para não ficar pulverizando a questão da gestação dentro de uma unidade, que eu acho que é muito desgastante. E segundo, por conta da própria contaminação de doenças, né, que existe. Muito alto o índice de contaminação de doenças dentro das unidades, ele é alto. Agora, afastar a mãe do seu filho, eu vou ser muito sincera, doutor José Geraldo, é de uma dor sem tamanho, né? Eu acho que se uma mulher ela pode falar que ela sofre, é esse momento, porque é um lastro que ela cria na gestação, que é inexplicável isso. É um sentimento de amor profundo durante aquele período e depois, né, com a amamentação, que é muito doloroso. Muito doloroso. Tem muitas mulheres que cometem, de fato, a questão econômica ela é um problema, como eu disse, que são os crimes patrimoniais, roubo, furto, receptação. Ela faz com que a mulher, principalmente hoje, a mulher que está inserida no mercado de trabalho, ela fique com esse anseio de ter, né, de querer ter as coisas, querer fazer suas coisas, querer comprar as suas coisas. Então, quando essa economia está baixa ou quando ela não consegue satisfazer isso faz com que essa mulher pende essa mulher a cometer o crime. E a questão do narcotráfico, obviamente, que muitas das vezes é por indução dos seus parceiros, mas nem sempre também, né? A gente não pode falar que é 100% dos casos por indução do parceiro. Às vezes é por conta dela mesma, mas que acontece. Bom, é uma pena, o nosso tempo acabou, o papo está muito gostoso, mas já fico convidado para outros programas, trabalharmos outros assuntos relacionados à questão carcerária e à questão penal também. Te agradeço enormemente, é um prazer tê-la aqui e ótima noite. Obrigada, doutor José Geraldo. Um abraço a todos os ouvintes. Contem comigo para o que precisarem. Um grande beijo. Até a próxima. Tudo de bom. Bom descanso, doutor José Geraldo. Ótimo descanso, doutora Camila Félix. Lembrando para você que ouviu o programa está salvo nas nossas redes sociais, Facebook 3VL e YouTube, canal 3VL. Bom descanso a todos e na terça-feira que vem teremos aí mais uma edição do programa Direito em Foco. Rádio 3VL e você na mesma sintonia. Pode sair?